dia, turma do 6º ano, professora Lani falando. Nossa aula de hoje, o tema é Reinos Bárbaros e o Império Bizantino, parte 1. Os romanos denominavam bárbaros aqueles que não possuíam a cultura romana, ou seja, não falavam latim, não cultuavam os mesmos deuses e não tinham o estilo de vida. Os povos chamados de bárbaro pelos romanos, a partir do século III, começaram a fazer excursões sobre o território do Império Romano e constantemente ameaçavam a estrutura que já apresentava sinais de decadência. No século V, os germânicos invadiram e conquistaram parte ocidental do Império Romano. Esses bárbaros, na ótica dos romanos, viviam em estágio de civilização inferior, por isso eram vistos com um certo preconceito. Eles não conheciam a organização estatal e ainda viviam reunidos em tribos. Apesar de serem considerados pelos romanos como uma cultura atrasada, os germanos, pela ferocidade nas batalhas e pelo porte físico, eram muito temidos. As principais tribos germânicas que se instalaram na parte ocidental de Roma foram os anglo-saxões, que se estabeleceram na Grã-Bretanha, os visigodos na Espanha, os vândalos, que se fixaram na África do Norte, os ostrogodos, que se instalaram na Itália, os suevos, que se constituíram em Portugal, os lombardos, no norte da Itália, os francos, que se construíram no reino da França. Diferentemente dos romanos, que já possuíam uma estrutura burocrática, os germânicos tinham uma assembleia de guerreiros. As decisões eram tomadas sob a tutela do rei. Ele próprio tinha um aval para governar, ou seja, o consentimento dos seus súditos para exercer o poder sobre a tribo. O seu reinado era fruto de uma indicação feita pela Assembleia, que por isso mesmo controlava seu poder. Em tempo de guerra, os guerreiros se uniam a um chefe militar por laços de fidelidade, o chamado comitatus. O fruto do saque das pilhagens era dividido entre o chefe militar e seus guerreiros. Obviamente, aqueles que tinham cargo de destaque no exército ganhavam melhores recompensas. Isso gerava uma relação de fidelidade que futuramente iria se tornar um dos elementos fundamentais do sistema feudal na Europa. A economia germânica era baseada na agricultura do pastoreio. A religião era politeísta e seus deuses tinham forte ligação com as forças da natureza. As trocas culturais entre romanos e germânicos se deram através de um processo de aculturação, ou seja, através da imposição da cultura romana dominadora e a princípios sobre a germânica. Com a pressão dos hunos, os germânicos foram obrigados a invadir os territórios de Roma, causando um clima de histeria. Esse fato levou a um êxodo urbano intenso, forçando a população a se submeter ao desejo dos latifundiários em troca de proteção. Esse fato gerou outro elemento fundamental para o surgimento do feudalismo, o colonato. Entre os povos germânicos, os francos foram aqueles que constituíram o mais importante reino bárbaro e que mais influenciaram o pastoreio desenvolvimento europeu. O reino franco. Os francos estabeleceram na atual região da França praticamente o único reino bárbaro relativamente duradouro e que, pela sua estrutura, contribuiu para o fortalecimento do feudalismo na Europa. As principais dinastias do reino franco foram a dinastia dos Merovingios, do século V ao século VIII, a dinastia dos Carolingios, do século VIII ao século IX. A dinastia Merovingia tem esse nome graças ao rei mítico chamado Meroveu. Esse rei seria o mais antigo e, portanto, o primeiro dessa dinastia. Contudo, o mais importante rei desse período foi Clovis, que em 496 converteu-se ao cristianismo, obrigando seus súditos a adotarem a sua religião. O grande mérito de Clovis foi expandir o território franco e converter os francos ao catolicismo. A conversão dos francos ao cristianismo trouxe consigo apoio à Igreja Católica. Esse apoio era recíproco, ou seja, os francos também apoiavam militarmente a Igreja. Após a morte de Clovis, houve um processo de enfraquecimento e fragmentação do poder real. A falta de preocupação dos últimos reis merovingios com a administração pública permitiu a um grupo de funcionários do rei ganhar espaço e prestígio, pois administravam no lugar do rei. Eram os ministros do rei, também chamados mordomos do paço,
ou do palácio, major domus. Esses reis que desprezavam o poder foram chamados de reis indolentes, pela incapacidade de governar. É importante notar que, enquanto os reis desprezavam o poder, os mordomos do palácio ganhavam espaço político. Dentre esses funcionários merece destaque Carlos Martel, que venceu os árabes na Batalha de Poitiers, em 732. A Batalha de Poitiers representava a vitória cristã sobre o avanço muçulmano na Europa. Após essa batalha, Carlos Martel ficou conhecido como salvador da cristandade ocidental. Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, iniciou a dinastia carolíngia. A igreja, feliz com a vitória sobre os muçulmanos, legitimou seu poder, iniciando assim a aliança entre o Estado e a igreja. Com essa aliança foi selado o consentimento de ambas as partes à igreja. Passou a interferir nos assuntos políticos. Após a legitimação de seu poder, Pepino auxiliou na luta da igreja contra os lombardos. As terras conquistadas dos lombardos foram entregues à igreja, constituindo o chamado patrimônio de São Pedro. A prática de doações de terra da igreja transformou na maior proprietária de terras da Idade Média. Com a morte de Pepino o Breve e de seu filho mais velho, Carlomano, o poder ficou centrado nas mãos de Carlos Magno. Durante o governo de Carlos Magno, o império atingiu seu ápice através das conquistas expansionistas. A igreja, percebendo que Carlos Magno seria um grande colaborador do cristianismo, por intermédio do Papa Leão III, resolveu coroá-lo imperador do Sacro Império Romano no Natal de 800 d.C. Como o imperador carolíngio era muito vasto, Carlos Magno criou um conjunto de leis capaz de organizar todo o território e assim submeter todos às mesmas leis. Esse código ou conjunto de leis ficou conhecido como capitulares. Para viabilizar o governo e impedir a fragmentação do império, Carlos Magno se baseou em antigas fórmulas germânicas, aumentando os laços de fidelidade e dependência entre outros nobres. O benefício ou beneficium foi muito difundido como forma de ampliar o poder real. Essa prática consistia na doação de terras a quem prestasse serviço ao rei, tendo para com ele uma relação de fidelidade. O império se dividiu em condados e marcas. Os condados eram, na Idade Média, um território governado por um conde. Um condado era dado pelo rei numa prova de mérito à nobreza do clero. Mais tarde, evoluiu para o título. As marcas eram territórios de império que coincidiam com a fronteira. O responsável pela defesa e administração dessas marcas era um nobre, que futuramente receberia o título de marquês. Como Carlos Magno não confiava plenamente em seus amigos nobres, criou um corpo burocrático para auxiliá-lo na administração. Eram os missis dominici, os funcionários imperiais, que, em nome do rei, inspecionava as províncias e controlava seus administradores. A divisão do império em mais de 300 partes contribuiu para o fortalecimento do feudalismo na Europa Central e, consequentemente, para a fragmentação do poder central. Por ter sido alfabetizado tardiamente, Carlos Magno decidiu investir no desenvolvimento cultural. Esse momento ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, caracterizado pela promoção das atividades culturais, da criação das escolas e pela preservação de obras clássicas em escolas eclesiásticas. Esse renascimento contribuiu para a preservação e a transmissão de valores da cultura clássica greco-romana. Com a morte de Carlos Magno em 814, houve um processo de fragmentação do império, haja vista que seu filho Luís o Piedoso não conseguiu mantê-lo unificado. Os netos de Carlos Magno, em 841, após de Luís o Piedoso, começaram um conflito pela posse do império, mas o impasse foi encerrado com a assinatura do Tratado de Verdun. Em 843, a divisão do território ficou assim definida. Carlos, o Calvo, ficou com a parte ocidental do império, ou seja, a França. Lotário com a região central, conhecida futuramente como Lotaringia, que englobava boa parte da Itália.
e Luís o Germânico ficou com a parte oriental, hoje conhecida como Alemanha. Reinos Bárbaros e o Império Bizantino, parte 1. Exercícios, livro, página 143, da primeira à quarta questão.